A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 15, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz as Sagradas Escrituras. Jesus é condenado à crucificação. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: eis que vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e vestido de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e servos, clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais se atemorizou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se solta estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, e crucifica-o. Disse-lhe, pois, Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Amém? A palavra do Senhor, amados, vai nos dizer que então Jesus, sendo prisioneiro, foi açoitado, aleluias, e a mando de Pilatos. Esse foi o segundo expediente do governador, tendo falhado a primeira tentativa de garantir a libertação por causa da preferência a Barrabás. Pilatos pensou que os judeus ficariam satisfeitos se Jesus fosse humilhado, sofrendo desta maneira. O Senhor predisse este tratamento em Mateus capítulo 20, versículo 19, uma coroa de espinhos. Foi zombaria da parte dos soldados por causa da alegada realeza de Jesus. Há quem pense que esta coroa fosse feita das pontudas folhas de tamareira, relacionado assim com palmeiras quando Jesus entrou em Jerusalém, considerando que a palmeira era um símbolo das esperanças da independência dos judeus até os dias dos Macabeus. Esta atitude dos soldados teria sido a rude resposta de Roma aos judeus como um todo. Do ponto de vista bíblico, pode-se dizer que os espinhos expressam a maldição do pecado. Gênesis 3, 17 e 18. Cristo estava suportando pela raça humana o manto de púrpura, muitas vezes associado à realeza. Assim vestido, Jesus tornou-se um objeto de divertimento e abuso dos soldados. Outra vez sai Pilatos, porque ele pretendia preparar o caminho para a apresentação de Jesus por meio de um pronunciamento grandioso: eis aqui que vou-lo apresento. Isto concordava com o espírito de zombaria dos soldados. Ele, o governador romano, apresentaria aquele que se dizia ser rei, mas que agora certamente não podia ser confundido como um rei. Eis o homem. Não sabemos o que Pilatos pretendia dizer com isso. Alguns veem essa situação um desejo de despertar a piedade nos corações dos judeus, mas o cenário dá mais
impressão de zombaria. Homem pode significar apenas criatura miserável. De qualquer maneira, as palavras de Pilatos, não acho nele crime algum, têm um estranho toque. Se o prisioneiro era inocente, por que foi chicoteado? A resposta dos principais sacerdotes foi a recusa ressonante a ser satisfeita com um castigo doloroso e humilhante. Crucifica-o, crucifica-o. A resposta de Pilatos, tomai-o vós, enfatiza o vós. Em outras palavras, é preciso que haja alguma crucificação. Vocês terão de fazê-la. Pilatos estava fugindo de associar-se ao desejo dos judeus, mas não estava seriamente dando a permissão para que condenassem a Jesus à morte. Essa foi a terceira vez que o governador declarou-se incapaz de encontrar qualquer crime em Jesus. A palavra foi usada no sentido legal com base na queixa apresentada. Pilatos firmava-se na lei de Roma. Os judeus apresentaram algo, mas em oposição temos uma lei. A ênfase recai sobre nós. Nossa lei exige a morte do prisioneiro porque a si mesmo se fez filho de Deus. A passagem característica por trás da declaração: Jesus foi acusado de blasfêmia durante o seu ministério e no final do mesmo. Mais atemorizado, o temor anterior de Pilatos foi devido à irritada persistência dos acusadores de Jesus, que não podiam ser contrariados. Talvez João estava considerando que os seus leitores já sabem a respeito do sonho da esposa de Pilatos, Mateus 27:19. O temor do governador era devido ao fato de que ele desconfiava estar lidando com alguém que, sob um certo aspecto, era sobrenatural, um filho dos deuses. Pilatos começou a achar que este caso era mais complicado do que pensara no princípio, por isso introduziu o prisioneiro na sala das audiências para outra entrevista. De onde és tu? Tinha em vista a origem e a natureza, não residência. Não lhe deu resposta. A incapacidade espiritual de Pilatos tornava inútil qualquer resposta. O silêncio do prisioneiro perturbou o governador. Talvez pensasse que, lhe assegurando-lhe a sua autoridade e explicando que tinham direito sobre a vida e a morte, pudesse fazer Jesus falar. O expediente só teve sucesso parcial. Jesus falou mais apenas para lembrar a Pilatos suas limitações, autoridade. Cristo devia estar declarando a verdade evidente do controle divino sobre o Estado. Mas a ênfase foi dada à situação imediata. Pilatos não podia fazer nada além de executar a vontade de Deus neste caso. Quem me entregou? Dificilmente a referência foi a Judas. Maior pecado, isto é, maior do que pecados de Pilatos. O pecado de Caifás foi maior porque a autoridade de Pilatos vinha de Deus e era obrigação de Caifás saber e ensinar além de fazer a vontade de Deus. Mas ele, o representante oficial de Israel, o povo de Deus, recorrer a este pagão, que tinha certa autoridade concedida por Deus, para que fosse empregado o poder conferido por Deus para a execução da justiça, a fim de que a injustiça fosse perpetrada. Como resultado dessa troca de palavras, Pilatos renovou seus esforços para soltar o seu prisioneiro, levado pelo temor dessa pessoa estranha que estava diante dele e também pela convicção de que não era merecedor da morte. Os judeus, sentindo que o governador tomara uma nova resolução, usaram um argumento culminante: não és amigo de César? O imperador reinante era Tibério, diante de quem Pilatos era responsável. Eis uma ameaça de levar a caso a corte imperial. César não daria pouca importância a uma situação na qual alguém era conhecido como rei. Sem o consentimento romano, teria considerado o caso como traição e poderia até acusar de não cumprir no seu dever. Sem dúvida, o governador temia que, se houvesse uma queixa quanto à sua maneira de lidar com o caso, outras irregularidades de sua administração viriam à luz. Chegou a hora da decisão de Pilatos. Então, a hora do duplo sacrifício aproximava-se e era meio-dia. Os cordeiros pascais estavam sendo preparados para o sacrifício e o Cordeiro de Deus também foi sentenciado à morte. Eis aqui
o vosso rei. O que fosse que levou a Pilatos a fazer esta apresentação final? Provavelmente uma zombaria dirigida aos judeus. Tal rei, tal povo, foi providencialmente usada para arrancar dos lábios dos judeus um repúdio completo de sua esperança messiânica. Não temos rei senão a César. Se a linguagem humana significa algo, a própria soberania de Deus sobre uma nação foi repudiada. Quem era o culpado de blasfêmia agora? Então, neste momento, Jesus é levado para a crucificação. Amém? Continuaremos este áudio no próximo dia, se assim o Senhor nos permitir, que nos falará sobre a crucificação de Jesus. Que possamos estar apercebidos e atentos com a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos dar entendimento através do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.